pânico nos olhos dele. Aquele momento exato, quando o reconhecimento o atingiu como um raio. João Silva. Eu vi-o ali parado no meio da elite de Lisboa, com aquela noiva troféu pendurada no braço, e sabia que o meu jogo tinha sido perfeito. Ele mal sabia que a partida já tinha começado há muito, muito tempo. Muito antes de o convite para a Gala Real de Inverno ter chegado ao seu luxuoso apartamento no Parque das Nações. 3 anos antes, para ser exata. Ou talvez 3 anos, 4 meses e 12 dias. Sim, eu contei. Cada um deles. Mas não vamos começar pelo início, porque a vida raramente se desenrola assim, não é? A memória é um bicho traiçoeiro, salta no tempo, confunde detalhes, mas alguns momentos gravam-se a ferro e fogo na alma. E aquele momento, quando João me viu, esse está na minha cabeça como se fosse um vídeo em 4K, com som surround. Eu estava no topo da escadaria grandiosa do Salão Ritz, alugado em exclusivo para aquela noite. Um mar de diamantes e smokings, um cheiro a lírios caros, madeira antiga e champanhe gelado a pairar no ar. O meu vestido de veludo azul noite parecia sugar a luz, pontilhado com milhares de pequenos diamantes, como uma constelação. A tiara, uma peça ancestral de platina e safiras, pesava-me na cabeça, mas sentia-me estranhamente leve, como se tivesse nascido para aquilo. Desci os degraus, com uma graça que agora era minha, ou pelo menos eu fiz dela minha. Treinei horas e horas para ter esta postura, esta calma que me inundava. E enquanto os olhares me seguiam, um a um, procurei por ele, por João. Ali estava ele, perto de uma escultura de gelo exagerada, a tentar parecer importante. Com a Sofia, claro. Ela num vestido carmesim que gritava atenção, cortado perigosamente baixo e rachado perigosamente alto. Tinha sempre este tipo de vestido. Tinha sido desenhado para deixar esposas desconfortáveis e maridos distraídos. Era exatamente por isso que João a tinha escolhido, não era? Para se mostrar, para ser um acessório no seu palco de ego inflado. Não vamos pensar nela agora. Vamos focar no João. Eu vi o momento em que o meu nome foi anunciado. Duquesa de Vila Nova de Gaia, a presidente da Fundação Real Lusitana. Ele deve ter abanado a cabeça, com certeza, a pensar que tinha ouvido mal. Ana de Olinda. Era um nome comum, tinha de ser uma coincidência. Mas depois, quando a orquestra irrompeu numa valsa poderosa e arrebatadora, e eu apareci, os seus olhos castanhos não estavam mais areados, não imploravam. Estavam duros, polidos, e a arder com uma inteligência quieta e aterradora. Aqueles eram os meus olhos, os mesmos olhos que ele um dia dissera serem demasiado simples. Quando o holofote me apanhou o rosto por completo, o chão pareceu sumir debaixo dos pés dele. Vi-o, o uísque a subir-lhe pela garganta, o copo a escorregar dos dedos, a estilhaçar-se no mármore. O som ecoou, mas ninguém o olhou. Estavam todos a olhar para mim. Para a mulher que ele tinha corrido da sua cozinha há 3 anos, chamando-a de aborrecida e indigna do seu império. Não, sussurrou ele, pálido como um fantasma. Eu li nos seus lábios. Foi um prazer estranho, quase perverso. A Sofia, ao lado dele, não entendia nada. Ou não queria entender. Conheces-te esta gaja? Perguntou irritada com a falta de jeito dele. Gaja. Que previsível. Ele não conseguia respirar. A mulher que ele tinha descartado como lixo, a órfã sem importância da aldeia do Alentejo, estava ali, em carne e osso, a brilhar como a estrela mais reluzente da noite. E era a anfitriã, a dona do lugar. Foi então que ela me viu. A Ana que ele tinha transformado. Naquele momento, no meio daquela multidão luxuosa, com um murmúrio de espanto a subir à sua volta, uma gargalhada histérica irrompeu do seu lado. Sofia. Aquela risada estridente que a fazia parecer ainda mais vulgar.
Estás a brincar, João. Essa deusa, a tua ex-mulher, aquela que usava camisolas largas, estás a alucinar. Aquela mulher é da realeza. Está a esbanjar milhões. Ele olhou para ela, o pânico a subir-lhe ao peito. É ela, Sofia. Juro que é ela. Conheço a cara dela. Conheço a maneira de andar. Mas como? Ela era uma ninguém, uma órfã do Alentejo. A ignorância dele ainda me picava um pouco, devo confessar. Mas ao mesmo tempo era um bálsamo. Ele nunca me tinha visto de verdade. Foi nesse instante que a multidão se abriu. Comecei a caminhar pelo salão, a cumprimentar os convidados, um sorriso frio nos lábios. Conversei com o embaixador francês, em francês fluente. Ri com o CEO do Banco Comercial de Lisboa, tocando-lhe o braço de forma familiar. E depois, através de 15 metros de salão lotado, os meus olhos fixaram-se nos de João. Não suspirei, não pareci surpresa. Apenas sorri. Não foi um sorriso caloroso da velha Ana. Foi o sorriso de uma predadora que avista a sua presa ferida. Era um sorriso que dizia: esperei por ti. Inclinei-me para o Pedro Costa, o meu conselheiro e noivo, que estava ao meu lado. Ele, alto, elegante, como se tivesse sido esculpido em mármore e dinheiro. Murmurei-lhe algo ao ouvido. Pedro olhou para João com uma expressão escura e perigosa. Ai, meu Deus, sussurrou João. Ela sabe que estou aqui. Ela convidou-me. A ficha estava finalmente a cair. A Sofia, alheia ao perigo iminente, zombou. Então vai lá dizer olá. Diz que ela está ótima. Talvez ela invista. Aquela rapariga... Não percebes? João sibilou, agarrando o braço dela. Eu não a deixei só. Eu destruí o crédito dela. Zombei dela. Expulsei-a como lixo. Pedro, o meu Pedro, começou a caminhar na direção deles, com a graça letal de um jaguar. 2 seguranças corpulentos, com os distintivos da minha segurança pessoal, seguiam-no. A Sofia finalmente pareceu nervosa. João, aquele gajo parece que te quer matar. Corre! João deve ter pensado, mas os seus pés estavam presos ao chão. Pedro parou a uns 60 centímetros dele. Mais alto, imponente. Senhor Silva? Perguntou com a voz grave e um sotaque de Coimbra que parecia valer mais do que a vida inteira de João. Sim, João guinchou. Sou Pedro Costa, conselheiro pessoal e noivo de Sua Alteza, disse Pedro. A palavra noivo atingiu João como um golpe físico. Pude vê-lo. Sua Alteza solicita a sua presença à mesa principal imediatamente. O coração de João devia estar a bater como um tambor no peito. Mesa principal? Por quê? Pedro sorriu, mas os olhos permaneceram gelados. Ela acredita que é hora de um reencontro e insiste que traga a sua acompanhante. Ele olhou para a Sofia com um desdém total, como se ela fosse uma nódoa no tapete persa. Vamos? Pedro fez um gesto em direção à frente da sala, onde eu estava sentada numa cadeira de veludo, como um trono, a observá-los. Uma onda de náuseas tomou João, percebi. Ele não estava a caminhar para uma mesa de jantar. Estava a caminhar para uma armadilha. A distância da entrada do salão até a mesa principal talvez fosse de uns 45 metros. Mas para João, tenho a certeza, pareceu uma marcha da morte através de uma tundra congelada. Cada passo era um exercício de humilhação. Enquanto Pedro Costa liderava o caminho, a multidão abria-se como o Mar Vermelho. Mas não estavam a abrir-se por respeito a João. Estavam a afastar-se para ver melhor a carcaça a ser arrastada para os leões. Os sussurros começaram como um zumbido baixo e subiram para um burburinho ensurdecedor. É ele? O ex-marido? O que traiu? Olha a mulher que ele trouxe, santo Deus! Aquilo é poliéster. João sentiu o olhar da sala como 1000 picadas de agulha. Eu conseguia vê-lo suar abundantemente. A gola engomada da sua camisa, agora úmida, parecia uma forca a apertar.
Ao lado dele, a Sofia tentava manter a compostura, desfilando com uma ginga que funcionava em discotecas, mas que parecia barata e desesperada sob os implacáveis lustres de cristal do Ritz. Eles estão a olhar porque estamos bem, João, sussurrava ela, embora a voz lhe tremesse. Agarrada ao braço dele, as unhas a cravar-lhe no bíceps. Por que é que está tudo tão calado? Cala-te, João sibilou, os olhos fixos na mesa à nossa frente. Apenas cala-te. Eu estava sentada à mesa. Não me mexia. Não verificava o telemóvel. Não olhava em volta nervosamente. Tinha a quietude de uma montanha ou de uma arma carregada. Estava ladeada pela elite. O embaixador belga, o CEO da Vanguard Global e uma mulher que o João certamente reconhecia como a matriarca da família Vasconcelos. Eu conversava levemente com o embaixador, saboreando a água de um cálice de cristal. Quando João e Sofia se aproximaram dos degraus da plataforma elevada, parei de falar. Lenta, virei a cabeça. O silêncio na vizinhança imediata foi absoluto. Pedro Costa afastou-se, apontando para duas cadeiras vazias diretamente à minha frente. Senhor João Silva e senhorita Sofia Moreira, anunciou Pedro, com a voz a escorrer desdém polido. As pernas de João pareciam gelatina. Subiu à plataforma. Tentou invocar a sua persona arrogante e de CEO que, no passado, lhe tinha granjeado investidores. Mas, face àquele poder genuíno e concentrado, o seu carisma evaporou-se. Ana, disse João, a voz falhada. Pigarreou e tentou de novo, mais alto. Ana, já faz muito tempo. Eu olhei para ele. A minha expressão era ilegível. Não era raiva, não era tristeza. Era um vazio agradável, como se estivesse a olhar para um empregado que tinha trazido o pedido errado. Faz? Perguntei suavemente. A minha voz tinha mudado. O tremor nervoso e ansioso por agradar da mulher com quem ele se casou tinha desaparecido. Esta voz era mais baixa, mais suave e ressoava com autoridade. Suponho que sim. 3 anos, 4 meses e 12 dias para ser exata. A precisão da data atingiu João no estômago. Eu tinha contado. Cada maldito dia. Eu não sabia. João balbuciou, gesticulando vagamente para a sala, para os diamantes, para a minha tiara. Eu não sabia que eras isto. Finalmente eu sorri. Foi um sorriso terrivelmente pequeno. Tu nunca olhaste, João. Tu só via o que querias ver. Uma governanta, um trampolim, uma substituta. Desviei o olhar para Sofia. Ela estava desajeitada, com uma mão a apertar a mala como um escudo. E esta deve ser a melhoria, não é? A Sophie, a estagiária. A Sofia ficou irritada. O seu mecanismo de defesa era a agressão, e ela não era inteligente o suficiente para saber quando estava em desvantagem. Agora sou a vice-presidente de marketing, Sofia retorquiu, atirando o cabelo para trás. E estamos noivos. Um suspiro coletivo percorreu as mesas próximas. Pedro Costa soltou uma gargalhada baixa e escura. Vice-presidente? Repeti, saboreando as palavras como vinho azedo. Da Dinâmica Zenit, uma empresa construída com um capital inicial que eu forneci da herança da minha avó, se bem me lembro. João empalideceu. Ana, por favor, não vamos fazer isto aqui. Sentem-se, comandei. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. João sentou-se. Sofia sentou-se. No momento em que se sentaram, a tensão mudou. Virei-me para o embaixador belga, mudando para francês sem esforço. Perdoe o embaixador. Um pequeno distúrbio doméstico. O embaixador riu, lançando um olhar de pena a João. Claro, Sua Alteza, não se pode escolher o passado, apenas o futuro. João ficou ali sentado, as mãos a tremer no colo. Estava preso, não podia sair. Abandonar uma anfitriã real seria um suicídio social e profissional. Tinha de suportar aquilo. Olhou para a prataria. Era pesada, prata verdadeira,
gravada com o brasão de Vila Nova de Gaia, um lobo e uma rosa. Percebi, com um horror crescente, que aquele brasão tinha estado no medalhão que eu usava. O medalhão barato e manchado de que ele tinha zombado. "Por que usas essa tralha?" Ele perguntou-me uma vez. "É apenas história de família", respondi. Ele tinha atirado aquele medalhão para o caixote do lixo quando remodelou o quarto para Sofia. Um empregado apareceu ao cotovelo de João. "Champanhe, senhor! É um Dom Perignon de 1959 da adega particular de Sua Alteza." João pegou no copo. Precisava do álcool. Bebeu metade de um trago, as bolhas a queimarem-lhe a garganta. Olhou para cima e encontrou Pedro Costa a observá-lo do assento ao meu lado. Os olhos de Pedro eram predatórios. "A apreciar a colheita, senhor Silva?" Pedro perguntou suavemente. "É rara, geralmente reservada para a família. Mas Sua Alteza insistiu que fizéssemos uma exceção para o homem que a libertou." "Libertou?" João engasgou-se. "De uma vida de mediocridade," Pedro disse, o sorriso não chegando aos olhos. "Se não a tivesse descartado tão cruelmente, ela talvez nunca tivesse regressado à Vila Nova de Gaia para reclamar o seu direito de nascença. De certa forma, devemos-lhe um agradecimento. Foi o vilão de que ela precisava para se tornar uma rainha." João sentiu-se mal. Ele não era um convidado. Era um adereço. Era o bobo da corte trazido ali para entreter a corte com a sua miséria. O primeiro prato chegou. Era uma construção delicada de vieiras e caviar, repousando numa cama de gelo seco que fumegava suavemente. A apresentação era teatral, excessiva e intimidante. João pegou no garfo, percebendo tarde demais que era o errado. Vi a matriarca da família Vasconcelos usar o garfo exterior. Ele mudou rapidamente, com o rosto a arder. "Então," Sofia disse em voz alta, tentando quebrar a atmosfera sufocante. Olhou para mim. "Como é que alguém simplesmente se torna princesa?" "Quer dizer, não trabalhavas numa biblioteca?" João disse que usava as camisolas do continente. A mesa ficou em silêncio novamente. A audácia da pergunta era impressionante. Eu não levantei o olhar do meu prato. Fatiei uma vieira com precisão cirúrgica. Eu estava no exílio, Sofia. A minha família, a Casa de Valois, foi desalojada durante as convulsões políticas em Vila Nova de Gaia há 20 anos. Os meus pais foram mortos. Fui enviada para Portugal, para o Alentejo, para a segurança, com um nome assumido e nada além de um fundo fiduciário que eu não podia aceder até ao meu 30º aniversário ou ao meu casamento. Fiz uma pausa, levando um garfo cheio de comida aos lábios. "Quando casei com o João," continuei, a minha voz leve e conversacional, "pensei que poderia deixar a vida real para trás. Eu queria uma vida simples. Eu queria amor. Estava disposta a abdicar de um trono por um lar." Finalmente olhei para João, os meus olhos perfurando. "Mas tu não querias um lar, querias, João? Tu querias um showroom. E quando decidiste que eu não era suficientemente decorativa para o teu showroom, quebraste a aliança. Os meus advogados informaram-me que o divórcio acionou a cláusula de recuperação no meu fundo familiar. Ao abandonares-me, tu destrancaste a minha herança. Milhões, João. E o título?" João deixou cair o garfo. Bateu ruidosamente na porcelana. Milhões. Ele tinha deixado uma bilionária por uma estagiária porque a achava aborrecida. Ele trocara uma mina de diamantes por um strass. Eu sempre soube que eras especial, Ana." João mentiu, a voz a tremer. Eu estava a passar por muito. O estresse da empresa." "A empresa?" interrompi. "Ah, sim. Dinâmica Zenith." Fiz um sinal a um empregado que imediatamente trouxe um tablet preto e elegante. Peguei nele e toquei no ecrã algumas vezes. "Tenho estado a rever as tuas finanças, João, já que somos todos amigos aqui." Virei o tablet para que a mesa pudesse ver. Mostrava um gráfico que estava a despencar. "Parece que a dinâmica está em apuros", disse, o meu tom de falsa simpatia.
alavancada ao máximo, exposição a criptomoedas de alto risco e 3 ações judiciais pendentes por assédio sexual no departamento de marketing. Olhei para a Sofia. Assumo que essa seja a tua jurisdição. A boca da Sofia abriu-se. Isso são dados corporativos privados. Como é que arranjaste isso? Eu sou dona do banco que detém os teus empréstimos, minha querida. Eu disse suavemente. O Fundo Soberano de Vila Nova de Gaia adquiriu o Banco Central Lusitano no mês passado. Não leste a newsletter? João sentiu a sala a girar. Eu detinha a sua dívida. Eu era a sua dona. Ana! João implorou, abandonando todo o orgulho. Por favor, o mercado tem sido difícil. Estou aqui esta noite para encontrar um parceiro, alguém que nos ajude a virar o jogo. Se pudesses adiar o pedido de empréstimo por 6 meses. Um parceiro? Murmurei. Olhei para Pedro. Ele quer um parceiro. Pedro inclinou-se para a frente. Na verdade, João, temos uma proposta. Estamos interessados na dinâmica Zenith. O coração de João disparou. Esperança. Era algo perigoso, mas ele agarrou-se a ela. Temos um excelente IP. A nossa tecnologia é sólida. Só precisamos de liquidez. Não estamos interessados na tecnologia, Pedro corrigiu. Estamos interessados no valor de liquidação. O quê? João sussurrou. Não queremos salvar a tua empresa, João. Eu disse, a voz baixando para um sussurro que só ele podia ouvir. Queremos comprá-la para peças. E queremos fazê-lo esta noite. Não vou vender, João disse, tentando encontrar a sua coragem. Eu construí aquela empresa do nada. Com o meu dinheiro, lembrei-lhe bruscamente. E se não venderes, terei o banco a resgatar os teus empréstimos amanhã de manhã, às 9h02. Estarás falido ao meio-dia. Vais perder a cobertura, os carros e... Olhei para a Sofia, provavelmente a noiva, assim que os cartões de crédito pararem de funcionar. Sofia olhou para João com pânico nos olhos. João, do que é que ela está a falar? Disseste que eras rico. Disseste que estávamos seguros para a vida. Sou, João gritou, fazendo virar cabeças nas mesas próximas. Baixou a voz, o rosto roxo de raiva e medo. Sou. É apenas uma questão de fluxo de caixa. É uma questão de estás acabado. Pedro disse calmamente. Deslizou uma pasta pela mesa. Ela deslizou entre os copos de vinho e parou mesmo à frente de João. O contrato, Pedro explicou, transfere a propriedade total da dinâmica Zenith para a Fundação Valois. Em troca, perdoamos a dívida e damos-te um estipêndio pessoal suficiente para viveres modestamente num lugar bem longe. Talvez um bom estúdio em Beja. João encarou a pasta. Era um ultimato. Não podes fazer isto, João sibilou. Isto é uma gala. Isto é uma festa. Estás a tentar chantagear-me à frente do embaixador belga. O embaixador, que tinha estado a comer o seu fazão em silêncio, levantou a cabeça. Senhor Silva, na minha experiência, Sua Alteza é incrivelmente generosa. Se eu fosse o senhor, pegaria na caneta. Não vou assinar, João disse, empurrando a pasta para longe. Estás a blufar. Não farias uma cena aqui. Peguei no meu copo de vinho novamente. Olhei para ele com olhos antigos e cansados das suas bobagens. Achavas que isto era uma cena, João? Perguntei. Isto é apenas o jantar. A cena vem depois. Tenho uma apresentação especial planeada para a sobremesa, uma retrospectiva da minha vida no Alentejo. Sorri, e pela primeira vez foi um sorriso cruel. Eu guardei um diário, João, diários em vídeo, gravações de áudio das nossas discussões, das coisas que me dizias, da forma como me desvalorizavas. A minha equipe de comunicação compilou um vídeo de homenagem muito tocante. Apontei para os enormes ecrãs de 12 metros que ladeavam o palco na frente do salão. Está programado para ser exibido mesmo antes do brinde. O sangue de João gelou.
Os investidores, a imprensa, a alta sociedade. Se ela mostrasse gravações dele a ser abusivo, dele a zombar da sua pobreza, dele a admitir as suas práticas de negócio implacáveis, ele não ficaria apenas falido. Ele seria um pária. Seria cancelado globalmente. Não farias isso, sussurrou. Experimenta-me, eu disse. Tu destruíste a minha autoestima durante 3 anos, João. Tu fizeste me sentir pequena para te sentires grande. Esta noite simplesmente equilibramos a balança. A Sofia agarrou o braço de João. João, se esse vídeo for exibido, os meus contratos de modelo, os meus patrocinadores do Instagram vão largar-me se eu estiver ligada a um escândalo como esse. Faz alguma coisa. João olhou para a pasta, olhou para os ecrãs, olhou para mim, a rainha que ele tinha deitado fora. Se eu assinar, João sussurrou, a garganta seca como pó, não exiberes o vídeo. Se assinares, eu disse, sairás agora em silêncio pela saída de serviço e nunca mais pronuncio o meu nome. João levou a mão ao bolso do casaco em busca de uma caneta. A mão tremia tanto que mal conseguia segurá-la. Sentiu os olhos da mesa sobre ele. A matriarca dos Vasconcelos observava-o com nojo. O embaixador abanava a cabeça. Abriu a pasta. Os termos eram brutais. Estava lá a assinar o trabalho da sua vida por tostões. A parte 5 vai ser interessante, Pedro sussurrou para mim, alto o suficiente para João ouvir. Ele está a ceder. Mas assim que João levou a caneta ao papel, uma comoção irrompeu na entrada do salão. Parem! Trovejou uma voz. Um homem irrompeu pela linha de segurança. Estava desgrenhado, vestindo um casaco de gabardine por cima de um fato, segurando uma pilha de papéis. Os seguranças agarravam-no, mas ele empurrava-os. Não assine, Silva! O homem gritou. João levantou a cabeça. Era Marcos Duarte, o seu antigo CFO, o homem que João tinha despedido há 6 meses para encobrir o esquema de peculato que João tinha arquitetado. Não assines! Marcos gritou, sendo arrastado pelos seguranças. É uma armadilha. Os empréstimos não são reais. Ela não é dona do banco. O meu rosto não mudou, mas Pedro ficou tenso. João congelou. A caneta pairou sobre o papel. Olhou para mim. Por uma fração de segundo, vi um brilho nos meus olhos. Não era medo. Era irritação. Tirem-no daqui. Pedro ordenou à equipa de segurança. Esperem, João disse, recuperando a pasta. Levantou-se. Esperem um minuto. A dinâmica da mesa desfez-se. O ar crepitou com uma nova energia caótica. Ela está a mentir, Marcos gritou enquanto era arrastado pelas portas. Verifica as datas, João. Verifica as datas. João olhou para mim. Tu não és dona da dívida. Lentamente pousou o copo. Suspirei. Um som de elegante frustração. Marcos sempre foi um tagarela. Olhei para João e a minha máscara baixou um pouco. A rainha ainda estava lá, mas a jogadora era visível por baixo. Senta-te, João, eu disse, a minha voz mais dura agora. Antes que cometas um erro que não podes desfazer. Não, João disse, um sorriso maníaco a espalhar-se pelo seu rosto. Senti uma onda de adrenalina. Não acho que o farei. O silêncio no salão já não era pesado. Era frágil, pronto para se estilhaçar. João ficou de pé à mesa, o peito a arfar, a adrenalina da sobrevivência sobrepondo-se ao seu bom senso. Olhou para a pasta, o documento que o teria despojado da sua empresa, e riu. Foi um som áspero e feio que ecoou no teto fresco. Quase me apanhaste, João zombou, apontando um dedo trêmulo para mim. Quase me apanhaste mesmo. Estava a segundos de assinar tudo para ti. Olhou em volta da sala, fazendo contato visual com os convidados atordoados. Queria testemunhas. Queria que o vissem a ganhar. Ouviram isto? João anunciou, a voz a ecoar.
A duquesa aqui tentou coagir-me a vender a minha empresa, alegando que era dona da minha dívida. Mas era mentira. Era um bluff. A Sofia, sentindo a mudança de poder, levantou-se ao lado dele. Alisou o vestido carmesim, a sua confiança a regressar num jorro. Eu sabia, bufou encarando-me. Eu sabia que eras uma farsa. Estás apenas com ciúmes porque o João me escolheu. Esta coisa toda de realeza é provavelmente uma farsa também. Onde alugaste a tiara? Na Baixa? Eu não me levantei, não gritei, apenas os observei com uma expressão de leve curiosidade, como se estivesse a observar um par de macacos a tentar resolver uma equação de cálculo. Já acabaram? Perguntei calmamente. Não, não acabei. João bateu com a mão na mesa, fazendo o cristal saltar. Estou a sair e amanhã vou processar-te por difamação, tentativa de extorsão e fraude. Vou levar os milhões que tu realmente tens. Querias uma guerra, Ana. Agora tens uma. João agarrou a mão de Sofia. Vamos, já acabamos com este circo. Ele virou-se para sair, o coração a vibrar. Ele tinha ganho. Tinha enfrentado a rainha e ganhado. Resolveria o dinheiro mais tarde. Talvez o CFO estivesse certo. Talvez os empréstimos estivessem seguros. João! A minha voz cortou o ar. Não era alta, mas tinha um poder de parada que o congelou ao chão. Eu não disse que era dona da dívida para te levar à falência. Eu disse para te salvar. João virou-se lentamente, um sorriso irônico nos lábios. Salvar-me de quê? Peguei num controlo remoto da mesa. De ti mesmo. Pressionei um botão. Os enormes ecrãs LED que ladeavam o palco, aqueles que João temia que exibissem um triste diário de uma esposa de coração partido, acenderam-se. Mas não havia música chorosa. Não havia fotos do nosso casamento. Em vez disso, o ecrã exibia um vídeo de segurança com carimbo de tempo. A data era de 6 meses atrás. A localização era claramente o escritório particular de João na Dinâmica Zenith. A resolução era 4K. O áudio era cristalino. No ecrã, João estava sentado à sua secretária, segurando um copo de uísque. Estava a falar com um homem, o CFO, que acabara de ser arrastado para fora. Vídeo. João. Marcos, estamos com 3 milhões de prejuízo este trimestre. Se os acionistas descobrirem, as ações caem a pique. Vídeo. CFO. Não podemos esconder uma perda tão grande, João. É ilegal. A lei Sarbanes-Oxley. Vídeo. João a rir. Que se lixe a lei. Move a dívida para a empresa de fachada na Madeira. Marca como expansão de IAD. Quando os auditores forem verificar, já terei garantido o novo financiamento e poderemos pagar. Apenas cozinha os livros, Marcos. Faz isso ou estás despedido. O salão suspirou. Foi uma inspiração coletiva de ar de 300 das pessoas mais poderosas do mundo. Isto não era apenas fofoca. Era um crime grave, apanhado em fita. João olhou para o ecrã, o rosto drenado de sangue, até parecer uma figura de cera. Não, sussurrou. Isso é um deepfake. É IA. O vídeo passou para um novo clipe. Este era de apenas 2 semanas atrás. João estava ao telefone. Vídeo, João. Não me importo com os protocolos de segurança no novo protótipo do motor. Apenas o ponham no mercado. Se explodir, resolvemos fora do tribunal. É mais barato pagar algumas ações judiciais do que atrasar o lançamento. Preciso desse bônus. A Sofia quer um novo loft. A Sofia, em pé ao lado do João Real, deu um passo atrás. Olhou para o ecrã, depois para João, o horror a surgir-lhe no rosto. A menção do nome dela ligava à ganância dele. João, sussurrou ela, disseste que o motor era seguro. João não conseguia falar. Estava a ver a sua vida a incinerar-se em alta definição. Eu coloquei o controlo remoto suavemente. Eu tentei oferecer-te a compra, João. Se tivesses assinado a pasta,
A Fundação Valois teria absorvido a empresa, pagaria discretamente as multas e tu terias uma reforma antecipada. Eu estava a dar-te um paraquedas. Tomei um gole de água. Mas como recusaste a misericórdia, disse a minha voz a transformar-se em aço, terás a justiça. Tu invadiste o meu escritório. João gaguejou, os olhos a vaguear pela sala, procurando uma saída. Isso é ilegal. Leis de vigilância. Na verdade, Pedro Costa interveio, levantando-se e abotoando o casaco. Quando tu incumpriste as tuas cláusulas iniciais de empréstimo há 3 meses, o banco, que como estabelecemos pertence à Sua Alteza, ganhou o direito de instalar auditores de supervisão independentes. Essas câmaras foram instaladas pelo banco. Assinaste o formulário de permissão na letra pequena do teu contrato de refinanciamento. Devias mesmo ler o que assinas, senhor Silva. João sentiu os joelhos cederem. Agarrou as costas de uma cadeira para se manter de pé. Desliga isso, implorou, a voz fina e patética. Por favor, Ana, desliga isso. Não posso, eu disse simplesmente, porque não sou a única a ver. Apontei para o fundo da sala. As pesadas portas duplas abriram-se, mas não era a paparazzi. 6 homens de fatos escuros entraram. Usavam os distintivos blusões azuis marinho da Polícia Judiciária. Atrás deles estavam 2 oficiais da PSP. João olhou para mim. Tu chamaste a polícia. Eu não precisei, respondi. A CMVM tem investigado a dinâmica Zenit há meses. Eles só precisavam da prova definitiva. Eu simplesmente os convidei para a estreia. A caminhada dos agentes da PJ pelo salão foi agonizantemente lenta. O silêncio da gala era absoluto, exceto pelo baque rítmico das suas botas táticas no mármore. João observou-os aproximarem-se, a sua mente a fragmentar-se. Isto não podia estar a acontecer. Ele era João Silva. Ele era um visionário. Ele era suposto ser o tipo que vencia. Virou-se para a Sofia, o desespero a arranhar-lhe a garganta. Sofia, amor, ouve, tens de ligar ao meu advogado. Liga ao Dr. Mendes, diz-lhe que é uma armadilha. A Sofia olhou para os agentes que se aproximavam, depois para João. O cálculo nos seus olhos foi frio e instantâneo. Ela era uma sobrevivente, um parasita que sabia quando o hospedeiro estava a morrer. Não me toques, disse ela, a voz alta o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Ela recuou da mão dele como se ele fosse contagioso. Sofia, João piscou os olhos atordoado. A traição ferindo mais do que a iminente prisão. Eu não sabia, Sofia declarou, virando-se para a sala a fazer teatro para a audiência. Lágrimas a surgirem-lhe nos olhos. Lágrimas que eram impressionantemente falsas. Eu não fazia ideia. Ele mentiu-me também. Ele disse que tudo era legal. Eu sou uma vítima aqui. Puxou o anel de noivado, um diamante vistoso e enorme, do seu dedo. Não quero este dinheiro sujo, soluçou, atirando o anel ao peito de João. Ele bateu na lapela do seu smoking e rolou para debaixo da mesa. Sofia, João gritou. Somos parceiros. Nunca fomos parceiros. Ela sibilou, a sua máscara completamente caída, revelando o desprezo por baixo. Eu era um ativo, e tu acabaste de te tornar um passivo. Ela apanhou as suas saias e apressou-se a afastar-se dele, desaparecendo na multidão perto do bar, distanciando-se da zona de explosão. João ficou sozinho. O agente principal da PJ parou em frente à plataforma. Não olhou para mim, olhou diretamente para João. João Silva? Perguntou o agente. Houve um engano, João disse levantando as mãos, um reflexo de culpa. Esse vídeo está fora de contexto. Eu estava a brincar, era conversa de balneário. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O agente recitou monotonamente, puxando um par de algemas de metal do seu cinto. O som do trinco a abrir se ecoou pelo salão silencioso.
Tudo o que disser pode e será usado contra si em tribunal. Não, esperem! João entrou em pânico. Olhou para Fernando Sá, o investidor que tentara impressionar antes. Fernando, diga-lhes que eu sou um homem de bem. Fernando Sá olhou para as suas unhas, ignorando-o completamente. O agente agarrou o pulso de João. Não foi gentil. Girou João, forçando as mãos para trás das costas. O aço frio das algemas mordeu-lhe a pele, apertando a carne. Foi uma sensação de total finalidade. Ana! João gritou, torcendo a cabeça para me olhar. Eu ainda estava lá sentada, calma, régia, intocável. Ajuda-me! Eu fui teu marido. Tivemos uma vida. Eu levantei-me, fiz um sinal ao agente para parar. O agente, respeitando o local e a anfitriã, manteve João no lugar, mas permitiu que ele me encarasse. Desci os degraus da plataforma. Aproximei-me dele até ficar a centímetros. Eu cheirava a rosas e a vingança fria. Tivemos uma vida, João. Eu disse suavemente. E tu trocaste-a por um carro desportivo e um ego inflado. Tu disseste-me que eu era indigna do teu império. Lembras-te? João acenou freneticamente com a cabeça, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, estragando o seu bronzeado artificial. Eu sinto muito. Eu fui um idiota. Eu sinto muito, Ana. Não sentes muito pelo que fizeste. Corrigiu. Sentes muito por teres perdido. Inclinei-me mais perto para que só ele pudesse ouvir. E, a propósito, sussurrei, o anel que deste a Sofia, aquele que ela acabou de te atirar, é zircônio. Mandei o joalheiro trocá-lo há 3 meses, quando o enviaste para redimensionar. Comprei o diamante verdadeiro de volta. Está no meu cofre. Pensei que não notarias a diferença. Tu nunca soubeste reconhecer a qualidade quando a vias. João olhou para mim, a boca aberta. O nível de controlo, a profundidade do planeamento. Era aterrorizante. Eu não o tinha apenas vencido. Eu tinha desmantelado toda a sua realidade peça por peça. Levem-no, eu disse, afastando-me e alisando o meu vestido de veludo. És uma bruxa, João gritou enquanto os agentes começavam a arrastá-lo para a saída. És um monstro. Sou uma rainha, respondi, a minha voz a ressoar clara pelo salão. E estás a invadir a minha corte. Enquanto João era arrastado, a debater-se e a gritar como uma criança, as luzes intermitentes dos carros da polícia lá fora iluminaram as janelas do salão. Os paparazzi teriam um dia de campo. As manchetes já se estavam a escrever sozinhas. As portas fecharam-se cortando seus gritos. O salão ficou em silêncio por 3 batidas de coração. Então virei-me para a multidão. Peguei num copo de champanhe, a mão perfeitamente firme. Minhas senhoras e meus senhores, eu disse, o meu sorriso a regressar, brilhante e deslumbrante. Peço desculpa pelo entretenimento. Parece que o palhaço chegou atrasado. Por favor, desfrutem da sobremesa. O soufflé de chocolate está particularmente excelente esta noite. Por um segundo ninguém se moveu. Então o embaixador belga começou a aplaudir. Depois Fernando Sá. Depois os Vasconcelos. Em segundos, toda a sala aplaudia de pé. Não aplaudiam a prisão. Aplaudiam a jogada de poder. No seu mundo, a implacabilidade era a maior virtude. E eu acabara de provar que era a predadora no topo. Sentei-me novamente, tomando um gole do Dom Perignon Vintage. Pedro inclinou-se, um sorriso genuíno no rosto. Correu bem, eu acho. Melhor do que o esperado, murmurei. Pensei que ele choraria mais cedo. E a rapariga? Pedro perguntou, acenando na direção onde Sofia estava a enviar mensagens freneticamente no canto. Deixa-a, eu disse de forma displicente. Ela não tem dinheiro, não tem emprego e a reputação dela está arruinada. O esquecimento é uma punição muito pior para um narcisista do que a prisão. Ela desaparecerá. Olhei para a cadeira vazia onde João tinha estado sentado.
Senti uma leveza no peito que não sentia há 3 anos. O fantasma tinha se ido. A dívida estava paga. Mas havia uma última ponta solta. Pedro, eu disse. Sim, Sua Alteza. A casa no Alentejo, aquela que ele me obrigou a vender. Readquirimos-la esta manhã. Pedro confirmou. Sim, Sua Alteza. Está novamente em seu nome. O jardim está um pouco descuidado, mas a estrutura está sólida. Eu sorri. Um sorriso real e caloroso desta vez. Bom, acho que vou para lá na primavera. Preciso de uma pausa de ser rainha. Momentos depois, enquanto a agitação diminuía e os convidados se deliciavam com o soufflé, observei a Sofia ao longe. Ela estava freneticamente ao telefone, os olhos injetados, o batom borrado. Parecia uma boneca de porcelana quebrada. Lembro-me dela no escritório do João, com as pernas cruzadas na mesa, a rir das minhas roupas, da minha ingenuidade. Aquela rapariga nunca teve a menor ideia de quem eu era, ou do mundo de onde eu vinha. Para ela, a vida era uma vitrine de luxo e uma coleção de seguidores. E a sua vitrine acabara de ser estilhaçada em 1000 pedacinhos. Não sentia pena. Sentia apenas um cansaço. O cansaço de ter de lidar com pessoas tão vazias. A diferença entre um diamante verdadeiro e uma imitação não está apenas no brilho, mas na profundidade, na resiliência, na forma como reage à pressão. E a Sofia, ao menor sinal de problemas, revelara-se, tal como João, uma falsificação barata. 6 meses depois, a geada do inverno dera lugar aos verdes vibrantes da primavera no Vale Alentejano, longe do ruído de Lisboa, numa quinta isolada. Eu estava de joelhos no solo. Vestia macacão de ganga e botas enlameadas, o cabelo preso num coque desarrumado. Hoje não havia diamantes, nem vestidos de veludo, nem flashes de máquinas fotográficas. Apenas o cheiro de terra molhada e o som do chilrear dos pássaros. Acariciei a terra à volta da base de um roseira recém-plantada. Era uma rosa Grand Gala, de um vermelho sangue profundo. Uma homenagem apropriada, uma voz chamou do alpendre. Limpei as mãos num pano e levantei-me, protegendo os olhos do sol. Pedro estava encostado ao corrimão da casa, segurando 2 canecas de chá. Ele trocara os seus fatos italianos feitos à medida por uma camisola de lã grossa e calças de bombazina, embora ainda parecesse deslocado entre as galinhas e a carrinha. Floresce melhor depois de um inverno rigoroso, eu disse, subindo os degraus para me juntar a ele. Peguei no chá, a cerâmica quente nas minhas palmas. As notícias chegaram? Pedro assentiu, a expressão séria. O veredito foi lido há 1 hora. Culpado em todas as acusações. Fraude de valores mobiliários, peculato e conspiração. O juiz não foi brando, dada a evidência em vídeo e a falta de remorso. Quanto tempo? Perguntei, dando um gole. 12 anos, Pedro disse. Prisão federal. Sem liberdade condicional por pelo menos 10. A dinâmica Zenit foi oficialmente dissolvida e os seus bens liquidados para pagar aos investidores. Olhei para as colinas ondulantes da minha quinta familiar, o lar que eu tinha lutado tanto para reclamar. 12 anos. João teria uns 50 e poucos anos quando saísse. Ele emergiria para um mundo que o tinha esquecido, sem nada em seu nome além de um registro criminal. E a Sofia? Perguntei. O noivado foi anulado, obviamente. Pedro respondeu com um sorriso seco. Da última vez que soube, ela estava a tentar lançar um blog de lifestyle, mas a sessão de comentários foi cruel. Atualmente está a trabalhar como anfitriã num restaurante de cadeia em Alverca. Parece que a melhoria não se manteve. Senti uma estranha sensação no peito. Esperava triunfo. Esperava uma onda de alegria vingativa. Mas tudo o que senti foi um alívio quieto e pesado. O peso tinha desaparecido. O fantasma que me tinha assombrado, a voz na minha cabeça que dizia que eu não era boa o suficiente, tinha sido silenciado pelo martelo de um juiz. Acabou, sussurrei. Acabou, Pedro concordou.
Metendo a mão no bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. E uma última peça de negócio. Encontramos isto no cofre de evidências. Foi confiscado do cofre pessoal de João durante a rusga. Abriu a caixa. Lá dentro jazia um medalhão de prata manchado, o lobo e a rosa. Era o colar que João tinha atirado para o lixo. Ele deve tê-lo recuperado, talvez percebendo que era prata, ou talvez apenas para o guardar como um troféu da mulher que ele tinha esmagado. Peguei no medalhão. O meu polegar traçou o metal amassado. Não estava mais perfeito, estava amassado, riscado e gasto. Está danificado, Pedro disse suavemente. Podemos mandá-lo restaurar, polir. Eu abanei a cabeça, prendendo a corrente ao pescoço. Não, eu disse olhando para ele com olhos claros e fortes. Deixa os arranhões. Eles lembram-me que eu sobrevivi. Virei-me para o jardim, onde as novas rosas começavam a desabrochar sob a luz do sol. Eu não era apenas uma duquesa ou uma CEO ou uma divorciada. Eu era Ana. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia inteiramente meu. E pensar que eu, que me considerava tão frágil, tão insignificante, poderia um dia orquestrar algo assim. É uma história e tanto, não é? Dá que pensar. O que teriam feito vocês no meu lugar? Teriam perdoado? Esquecido? Ou teriam, como eu, aguardado o momento certo para equilibrar as contas? É uma questão complexa, porque a justiça e a vingança, por vezes, dançam uma valsa tão íntima que se tornam indistinguíveis. E a linha que as separa, essa linha é muitas vezes mais fina do que gostaríamos de admitir. Hoje, sei lá, às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por tudo o que aconteceu, pelo bem e pelo mal, é uma vida que finalmente sinto que me pertence, com todos os seus arranhões e cicatrizes.